E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Neste episódio, com uma novidade, a gente passa a fazer a nossa autodescrição. Aqui, Amanda Costa, mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos castanhos, estou usando uma blusa preta. E ao fundo eu tenho aqui o logo da nossa temporada, o presente do trabalho, e tem também uma placa escrito no ar e o nosso cenário todo colorido. Aqui, Anderson Barros com vocês, mais uma vez nessa temporada. Eu, homem, cabelos prateados, por assim dizer, para não dizer grisalhos, né? Sem barba, vestindo camiseta preta, onde está escrito Polaroid. Um prazer estar com todo mundo. E que alegria, Alberto Reutemann, homem branco, calvo, com uma camiseta verde, calça branca, nesse cenário lindo. Bem-vinda, nossa querida convidada. Quem está conosco, Amanda? Ah, uma alegria imensa e já trazendo novidade, já trazendo ensinamento com a gente, é por conta de Georgette Lemos, Ei, Georgette, nossa convidada nesse segundo episódio, que a gente inaugura essa prática inclusiva de fazer nossa autodescrição. A gente estava devendo isso. Seja bem-vinda, Georgette Lemos. Georgette! Muito bem-vinda, Georgette! Olá a todos, todas. Georgette Lemos, uma mulher cis, preta, carioca, porque vocês vão observar o meu sotaque, migrante, porque já resido aqui em São Paulo há algumas décadas, perennials. Eu uso cabelo preto, curto, óculos, brinco. Eu estou com um casaco branco e um lenço em tons avermelhado, laranja, etc. Politicamente avermelhados. Politicamente avermelhados. Tá bom. Sutilmente politicamente avermelhados. Vamos lá. Vamos que vamos! E a Georgette está aqui com a gente para o segundo episódio da temporada, o futuro arriscado, na verdade, o presente do trabalho. Porque como a gente costuma dizer, o passado já foi, o futuro é só uma promessa. Então, nessa temporada, a gente está falando do presente do trabalho. E nesse segundo episódio, vamos falar de diversity washing e tokenismo. Vambora entender essas palavrinhas? Será que você já ouviu? Estamos começando! Roda a vinheta! É isso, segundo episódio da temporada O Presente do Trabalho, para a gente falar sobre diversity washing e tokenismo. Sim, esses são temas do presente do trabalho. E para nos ajudar a entender tudo isso, a traduzir esses temas, tá aqui conosco, veio até a sede da Escola do Caos, queridíssima Georgette Lemos, essa mulher que há 31 anos tem uma consultoria especializada em pesquisa, né? E que é a Georgette Lemos Pesquisas e Serviços. Há 31 anos essa empresa, escritora, colunista em jornais, revistas e veículos digitais, diretora de diversidade da Sobrate, que é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, conselheira consultiva do CIE. Tem que ter cola para ler o currículo dela. Como nunca ia memorizar tudo isso? Membro do Comitê Permanente da Mulher Advogada da OAB São Paulo, conselheira da Universidade Zumbi dos Palmares, recebeu o prêmio Ruth de Souza, homenagem à mulher negra, latino-americana e caribenha, concedido pelo Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra no estado de São Paulo. Eu ficaria esse episódio inteiro só falando das qualificações dessa mulher. Seja bem-vinda, Georgette Lemos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Sou eu que agradeço a todos vocês pela gentileza do convite e vamos ao tokenismo ou a diversity washing primeiro? Vamos aos temas, isso aí, direto ao ponto. É assim que a Georgette Lemos traz a diversidade para o mundo corporativo, né, Georgette? Vamos lá. Bora traduzir então, o que é esse tal de diversity washing? Boa. Diversity washing, lavando a diversidade. Simples assim. Então é bom. Vamos dar uma lavada. Vamos dar uma lavada. É uma oxigenada. recalcutagem, Ou isso? não, Acho que não é isso, acho que não. não é isso, não. Eu acho que a palavra lavando já nos induz a pensar o quê? Diversidade é uma coisa boa, Olha só. Tá vendo? mas a prática é que não é boa. Diversity washing traduz ao comportamento de empresas, de organizações que, vislumbrando a ampliar sua marca, ampliar
a admiração, né, pelo seu trabalho, elas fingem que estão apoiando determinadas causas, quando na realidade é pura e simplesmente uma ação de marketing, de promoção e nada mais. Ou seja, basicamente uma ação hipócrita, por Passar assim o pano. dizer. Né? Passar o pano. É uma É. falácia da É diversidade. fingir que tá fazendo. É e não fingir. tá. É fingir. Vocês lembram quando o Vampeta falava que eu faço de conta que jogo e o Flamengo faz de conta que me paga? É exatamente Seu isso. playwashing. Agora, falando a respeito, né, do tema, porque isso fica muito evidente, em especial para as pessoas que trabalham nessas organizações. Mas é aquele desafio, né? Porque, ok, eu tô vendo isso acontecer, mas será que a pessoa que se incomoda com o tema dentro da organização fala, nossa, que coisa mais hipócrita, é só da boca para fora, assim por diante. Será que a pessoa tem alguma coisa para fazer em relação a isso? Às vezes é um pouco difícil, né? Eu acredito que as pessoas que fazem de conta que não estão vendo, elas não denunciam, não saem daquela empresa, até porque elas fazem parte da maioria privilegiada. Porque as organizações apoiam, entre aspas, questões relacionadas às minorias. Uhum. Então, o que hoje a diversidade está exigindo em termos de mudança de comportamento? É o reconhecimento dos privilégios, né, e das injustiças sociais seculares. Amanda falou do passado, mas nós estamos arrastando esses grilhões até o presente. É verdade. Não dá, nesse caso, não dá para dizer que o passado ficou para trás. Não. É que faz parte do presente, né? Claro. E é ruim quando as pessoas justamente usam aquela teoria do o mundo tá ficando chato, o mundo tá ficando justo. Está ficando justo. E as pessoas que estão na organização, elas não se veem representadas pela injustiça. Elas estão empregadas e, com certeza, elas não fazem parte desse grupo dos grupos minorizados. Eles não fazem parte dos grupos das pessoas com deficiência, LGBTQIA+, dos negros e também das classes sociais menos abastadas, né? Jorge, deixa eu ver se eu consigo traduzir em comportamentos observáveis o diversity washing dentro das companhias. Por exemplo, em junho, a empresa vai lá e coloca a bandeira LGBTQIA+, no LinkedIn. Fala que tem até, o diretor fala, eu tenho até amigos gays, tenho até amigos negros, que eu acho que é horrível, né, quando a pessoa fala isso para se justificar. Fala que amigo, a empresa é favorável à diversidade, só que o board inteiro é de pessoas privilegiadas. A empresa não faz processos seletivos às cegas, não tem uma postura de punir, por exemplo, áreas com diminuição de bônus, áreas que não têm diversidade. Isso são casos claros de diversity washing? Perfeitamente. Você já deu a lista quase que completa do mau comportamento dessa área, né? Lembrar somente nas épocas sazonais das questões que são do dia a dia. E depois enterra essas questões e espera o ano que vem. Né? E, infelizmente, às vezes, nesses picos sazonais, quem vai a público falar em nome da empresa são pessoas pouco informadas, né? Pouco informadas no termo do aprofundamento da questão. Então, elas falam em nome da empresa, em campanhas, em peças promocionais, e elas estão expondo a marca. Isso é um risco muito grande. E hoje, quando a gente faz uma avaliação de mercado, esse é um dos critérios. As pessoas esquecem que elas têm que apresentar um relatório de sustentabilidade e qualquer pessoa pode acessar esses relatórios e ver o que realmente aquela organização está fazendo. Então, temos que ter, no caso, a empresa tem que ter muito cuidado com esse tipo de exposição. Georgette, a gente pode dizer que a diversidade no Brasil, a inclusão da diversidade, ela vem avançando? Ou o passo está muito lento? Ela está avançando de maneira subreptícia. E eu costumo falar para as pessoas, quando vocês abrirem os olhos, porque parece que as pessoas estão ainda adormecidas, anestesiadas, né? Quando elas abrirem os olhos, elas vão se espantar com a qualidade
da imersão que vai acontecer dessas categorias minorizadas, porque essas categorias minorizadas elas não estão inertes, elas estão se preparando. Ontem eu participei de um evento do Ministério Público do Trabalho, de 9 às 18 horas, uma maravilha, e as pessoas talvez não suspeitem que todos os speakers negros, doutores, magistrados, numa linguagem uníssona, porque a preparação está sendo com base em ícones, vamos dizer assim, do nosso saber. Então, é uma Conceição Evaristo, é um professor doutor Hélio Santos, é uma professora Maria Aparecida Bento, que estão sendo agora acessadas como eu quero saber tal assunto. Vai lá, vai na fonte, né? E então eu acho o seguinte, estamos avançando e quando as pessoas observarem, vai ser como uma grande implosão do bem. Porque o movimento é um movimento silencioso, não é um movimento de radical, né? Algazarra, vamos quebrar, não, é de preparo da inteligência. Agora, é muito curioso a gente falar a respeito da prática das organizações, e eu queria um pouco do seu juízo de valor, Georgette. Outro dia eu fiquei sabendo de um caso de uma das grandes consultorias globais, né, muito famosa por ter gente com gabarito de formações internacionais incríveis e assim por diante, que falou o seguinte: não, nós precisamos agora, né, dar acesso às nossas posições de trabalho para as pessoas que também vêm, né, das comunidades, que também vêm das bases, né, econômicas e assim por diante. E eles simplesmente, né, começaram a estabelecer isso como premissa e estabelecer um percentual de vagas nos programas que precisava, né, ser composto por pessoas que não vinham das universidades, né, high level, que não vinham das grandes formações internacionais, só que chegava no dia a dia e aquelas pessoas que não tinham a mesma base e o mesmo estofo, que sequer muitas vezes falavam inglês, elas não tinham como simplesmente atuar com as pessoas que tinham uma formação muito mais privilegiada, por assim dizer. E aí eu ouvi uma pessoa dessa organização falando o seguinte: a gente realmente não sabia muito como fazer, mas a gente sabe que essas pessoas têm que estar aqui e a gente vai aprender com um barco em movimento como fazer. Isso não chega a ser um pouco desrespeitoso? Ou você concorda que, puxa, melhor começar a fazer e aprender? Queria um pouco da sua visão sobre isso. Eu acho desrespeitoso porque a pessoa tem a noção de que ela não sabe como fazer. E ela faz. Coisas mínimas na nossa vida, nós tomamos a decisão de fazê-las sem saber. Alguém pega o seu carro e começa a dirigir numa estrada sem não ter uma habilitação? Eu acho difícil. Não dá, né? Por que neste caso, a pessoa pode começar a fazer sem ter uma noção mínima? Por que não buscar o conhecimento quando nós estamos agora numa era que o conhecimento está na palma da nossa mão? Basta um clique e você tem acesso a N alternativas de respostas. Então, hoje em dia, eu acho que este comportamento reflete uma atitude de quem não quer tomar uma atitude. Ou seja, é bem um exemplo de diversity wash, né? Estou fazendo para falar que estou fazendo. Aí expõe, divulga. Mas assim, até acho que vale a reflexão, porque acho que é um passo, não deixa de ser um passo, né, Georgette? É claro que você não vai expor a pessoa numa atividade e falar assim, tá vendo? Não dá certo, né? Isso é triste, isso é lamentável. Mas precisa trazer as pessoas para dentro. Porque, por exemplo, no caso das mulheres, a gente sabe, tem pesquisa mostrando que quando existe uma oportunidade para aplicar uma vaga para uma promoção dentro de uma organização, enquanto os homens, ao preencher 60% dos requisitos, já se predispõem àquela vaga, as mulheres não. As mulheres, se elas não se sentem preenchendo 90% dos requisitos, elas sequer se posicionam para concorrer à vaga. Deixa eu só fazer um comentário, que eu vivi isso em casa semana passada com a Bia, minha filha, que estava se inscrevendo nos programas de estágio, e ela bateu, né, ela a lista falando, puxa, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. E aí, né, nós falamos para ela, não,
vai, né? Se inscreva. Vai Se assim inscreva, mesmo. Vai assim mesmo, né? Perdão. Não, mas aí foi ótimo porque complementou. Então a gente vê que os grupos minorizados, eles têm essa dificuldade também de se posicionar. Então, se a empresa é mais aberta, se a empresa traz para dentro, é um passo importante, né? Não sei, pelo menos é a minha impressão até aqui. É um passo, é importante, mas eu pergunto, essas organizações arriscariam investir em ações das quais eles não tivessem o mínimo conhecimento da idoneidade, da sustentabilidade daquelas organizações que eles vão investir? Ainda mais Não. porque são grandes organizações, né? Não falta recurso para se preparar para o tema, né? É verdade. Então, eu acho que as pessoas estão colocando uma defesa, um autobloqueio. Eu quero, mas eu não quero. Eu quero, mas não quero. Eu preciso, né? Tipo isso, eu tô preciso... sendo obrigada, né? é Tô isso. sendo O obrigado. mercado, porque o mercado está obrigando. Aqueles 3 verbinhos, né? Eu quero, eu devo e eu posso. É verdade, as 3 Se verdades. os 3 né? não estiverem bem Sócrates. alinhados, então eu devo, eu acho que é mais eu devo porque o mercado está fazendo, Uhum. os concorrentes estão fazendo, os investidores estão exigindo, então eu devo. Eu posso, eu tenho recursos aqui, eu vou nomear tal pessoa para capitanear esse processo. Agora, eu quero, ele vai lá na frente, nas reuniões, ele abre as reuniões, ele abre as campanhas e diz, a organização X, da qual eu represento, quer, e vocês é que vão nos ajudar a fazer acontecer. Porque existem alguns casos também, do CEO, o C-Level, tem essa já bem delineado na sua cabeça que é necessário e é urgente fazer. Mas e toda a linha de comando e todas as pessoas da organização, elas estão também no mesmo nível de entendimento? Então, muitas vezes, uma organização, elas quer, mas eu costumo chamar dos cupins. Uhum. Os cupins que estão ali corroendo a estrutura, que são algumas lideranças que não estão preparadas e não têm culpa porque não estão preparadas, porque não foram, né? Essas pessoas, elas se colocam contra essa fluidez. Então, se leve o CEO quer. Agora, todos querem. Então, eu acho que nós precisamos, principalmente a área de recursos humanos, ela precisa apoderar-se dessa oportunidade de alavancar esse processo. Então, diversidade não precisa, na minha concepção, ser um departamento, uma seção, mas ela deve ser transversal a todos os processos e ter educadores formados, conscientes para essa finalidade. Dentro né? da empresa, em todas as áreas. Né? Todas as áreas. Agora, a gente falou... E, Amanda, o que você está colocando, vale a pena? Vale até o momento em que alguém diga, olha, mas você está trilhando como se fosse um caminho em cima de uma navalha, um fio de navalha. Alguém tem que chamar a atenção dessa organização. Para mudar logo e... Vamos entrar nesse ponto. Vamos corrigir a nossa trajetória, porque o público está olhando, os concorrentes estão olhando. Georgette, queria falar um pouco de tokenismo agora contigo, que é outro tema do nosso episódio, que é muitas vezes quando a empresa tem uma atitude às vezes superficial, irrelevante, só para mostrar que tem uma preocupação com a diversidade, principalmente de gênero, né? Então, ela faz um pequeno movimento... Racial também. Racial Aliás, também, começou, o tokenismo. Então, ela faz um movimento muito superficial e muitas vezes, eu queria te ouvir, se o tokenismo talvez seja uma atitude muito mais descarada do que o diversity washing. Né? Eu confesso que eu fico nessa confusão Da do diferença. que é uma coisa e do que é outra, Me parece que o tokenismo é quase que um charlatanismo. Eles se complementam, né, Georgette? Me parece que o diversity washing ele é muito focado de quero fazer, mas eu não entendo a necessidade e a extensão. E nem faz, né? E nem faz. Ele tenta, fala, não, vamos fazer, uma hora a gente faz. Põe na pauta da próxima reunião né, da equipe. Mas me parece que o tokenismo vamos fazer, só para aparecer na imprensa que a gente é assim. É isso mesmo? É a materialização da má intenção. Olha só. Né? É quase que, então, um estelionato corporativo, né? Então, o tokenismo, ter símbolos, né? Acho que esse é um bom ponto, né? Token, justamente do inglês
que é símbolo, né? Então é essa questão da simbologia, mas deu para entender. Simbologia. É isso. Olha, tem ali viu? Né? Tem até termos ali, né? E esse termo, ele surgiu na década de 60 e ele está bem mais relacionado à questão racial, porque foi no momento da eclosão dos movimentos civis, né? Dos Estados Unidos, e a primeira pessoa a usar esse termo foi o Martin Luther King, justamente se referindo à questão da discriminação dos afrodescendentes. Então, o que acontece? A organização ela não está ainda sensibilizada para o valor da diversidade, porque ela já é diversa, porque toda organização humana já é diversa, porque nós somos diversos. E, então, falar de diversidade, na minha opinião, hoje já é redundância, mas ela não quer incluir essa diversidade. Então, ela já tem a diversidade. É só ela olhar para os lados que ela vai ver. O nosso corpo funcional é constituído por quem? Por que modelo de pessoa? Já tem a diversidade. Agora, ela não quer incluir os minorizados, os grupos minorizados. Por quê? Para manter o status quo, para manter o tal do fit cultural, ou seja, todos que estão aqui já concordam com os valores, né? São mais próximos, né? É mais fácil. É mais fácil liderar quem pensa parecido com a Quem pensa gente, parecido, né? claro. É isso. É isso. Essa história que você falou Vem de das fit mesmas cultural. origens. Exatamente. Pensa do mesmo jeito. Não vai discordar. Não vai discordar. Acontece que se a gente não tiver opiniões divergentes, se a gente não tiver conflito, a gente não tem nem inovação, não tem jeito. Mas não devia ter né? uma trava, por exemplo. Eu vejo um monte de empresa, eu fico meio revoltado com isso, né? Porque eu vejo um monte de empresa que ganha selo, ganha prêmio, aparece às vezes até algumas premiações de gala, e a hora que você vê a empresa, não é diversa. Então, será que a gente deveria entrar com habeas corpus para tirar ou para capturar... revogar o seu prêmio. Vou revogar o seu prêmio. Isso é um prêmio washing? Né? Por dentro, é uma empresa oca que não tem diversidade. Desculpa, não, né? Tem empresas que obviamente são diversas e ganham prêmio, mas, gente, é um absurdo isso. Agora, para materializar bem o que é o tokenismo, Georgette, queria que você me trouxesse um exemplo. Por exemplo, se tem, não sei se você vai querer. A Georgette é a pessoa mais sensata que eu conheço na minha vida. E muito elegante. E, aliás, ela traz o tema da diversidade para o mundo corporativo e ela tem muita penetração no mundo corporativo e atinge todos os públicos justamente porque ela tem uma linguagem, né, que ela acessa a todos, né? Então, respeitando tudo isso, e respeitando nomes, é claro que eu sei que você não vai trazer, mas eu queria que você me trouxesse um exemplo, ainda que fictício, para que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, pudesse entender, assim, na prática, um exemplo de tokenismo. Fala assim, uma empresa que começa com a letra A e... Não, tô brincando. Pode falar. Eu vou dar um exemplo de pessoa que vive, talvez tenha que viver ainda, o papel de token. Eu. Então, por diversas vezes, eu fui convidada para participar de grupos seletíssimos, onde não haviam pessoas pretas. Então, eu fui convidada, não sabia ainda qual era a constituição do grupo, até que você vai lá e vê, você faz o teste do pescoço, olha para um lado, olha para o outro, bom, somente eu. Isso foi durante muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos, porque as pessoas pretas e pardas, elas não eram chamadas e elas não tinham a visibilidade que tem hoje. Né? Então, quando você é convidado para participar de um ambiente como esse, depois que você reconhece esse ambiente como um ambiente que está praticando o tokenismo, porque muitas vezes é só você que entra, é só você que é chamado, ninguém mais participa, você tem várias opções. Você abandona o campo, você continua dentro do campo, né? Eu acho que são essas duas alternativas que são as mais... Você está falando que você é convidada para palestrar, por exemplo, tem um congresso, e aí a administração do congresso, a liderança, começa a chamar um monte de gente branca, homem, alguém vira e fala assim, precisa colocar algum preto aí para falar. E a hora que preta. colocar esse post aí na rede social, vai ter só gente vai branca, vir me atacar. Vai ter problema. Aí chama a Georgette. Chama a Georgette, isso já é agora.
que nós estamos assim mais avançados na inclusão. Uhum. Mas eu digo assim, mais lá para trás, chamar para compor grupos onde você sabe que você está Um ali. conselho, por exemplo. Para você. Nós até temos uma pessoa negra, né? E isso, então eu falava, qual a opção? Eu sempre resolvi continuar dentro do campo, Uhum. porque eu penso da seguinte maneira: se você quer mudar alguma situação, você tem que estar dentro. Vai doer mais? Vai. Mas é mais eficiente ficar dentro de um campo minado, na minha opinião, do que ficar do lado de fora e não saber o que está acontecendo lá dentro. Então, enquanto você está dentro desse campo que eu chamo de campo minado, tendo consciência que você está sendo usada, que a sua imagem tem um valor para aquela determinada organização, você pode exercer uma coisa que eu acho maravilhosa, que é um papel de bumerangue. Você é um bumerangue. As pessoas subestimam a inteligência das outras pessoas, né? Então, no caso, subestima a inteligência do token. Mas um token, quando permanece no ambiente, o que ele faz? Ele vai definir estratégias. Onde eu quero chegar dentro dessa situação? Então, nessa situação, eu quero chegar junto às pessoas que decidem. Para isso, eu tenho que ficar dentro. Uhum. E durante o meu dia a dia, naquele ambiente, eu vou ensinar, eu vou aprender. Eu tenho aquela fala do Martin Luther King como assim, o meu norte, né? Ninguém nasce odiando outras pessoas pela sua aparência, sua crença, raça, etc. Se elas aprendem a odiar, elas também podem aprender a amar. Eu acredito piamente nisso. Se eu desacreditar, eu deixo de fazer o que eu faço. Com certeza, Então, por né? acreditar que as pessoas aprendem, e é realidade, a criança, até os 6 anos de idade, mais ou menos, ela ainda está imune às informações externas. Hoje não, porque a criança já nasce com o smartphone na mão, já começa... O que é um erro, Tudo, né? né? Em breve a gente vai ver consequências disso, né? Mas a criança, ela não discrimina. Sim. Não Ela discrimina. aprende. Se você vê 2 bebezinhos numa creche, um negro e um branco, eles se aproximam. Agora... Vai, Andy. Tem uma pergunta, eu tenho quase que uma fofoca para contar aqui, queria a opinião de vocês. Então eu faço a minha pergunta depois da sua fofoca, vai lá. Tá bom, é quase que uma fofoca, né? A gente conversa com muitos presidentes de empresa, diretores, né, Georgette? Especialmente um ex-presidente de uma grande empresa se aposentou e foi fazer Fala o nome aí, Roberto. Posso falar? Não. Então, Não. Amanda Sei falou que quem não. é. Tá bom. Pelo amor de Deus, Saiu, paz. né? Uma empresa gigante e decidiu se tornar conselheiro. Fez um curso num renomado instituto. E a empresa era do quê? Qual? Ele É uma empresa- trabalhava? Mas eles são fofoqueiros, né? Tá querendo me, né? gente. Já que é fofoca, não precisa ser Me fofoca inteira, né? salva. E aí, ele fez o curso, pegou o título lá de conselheiro, tá apto a ser conselheiro e tá louco pra ser conselheiro. E aí veio tomar um café com a gente aqui esses dias, né? E eu falei, e aí, vai ser conselheiro? Ele falou assim, ó, agora não dá. Por quê? Porque tá um movimento de todas as empresas irem atrás de mulher e pretos ou pretas para compor o seu board. Board. Nervoso. E nervoso, né? Falou, olha, não, tô indo só Ora, pra ora. Gimena. Ora, é ruim, né? Mas então, esse é o ponto. Porque é o seguinte, eu falei assim, poxa, mas isso é legal, porque vai ter a diversidade. Ele falou assim, não, algumas sim, porque estão genuinamente se importando com o processo de diversidade, e outras querem só esconder a sua posição Só- de tokenismo Só ou de querem washing. fazer o token. Só pra falar assim, Não, olha, tá é o vendo? token, é o Tem token. um preto aqui no meu board. Sou diverso, tô dando o exemplo. E ele diz que no fundo, nos bastidores, balela. É só pra... Agora, É um ponto. Eu preciso né? complementar essa história É. de mulher preta nos conselhos. Porque eu conheci em Manaus, aliás, eu vou mandar para você esse episódio, Janda Araújo, com certeza você conhece. Jandaraci. Jandaraci Araújo, incrível, mulher incrível,
que eu conheci lá em Manaus, foi palestrar sobre o tema ESG, conselheira na B3 em diversas outras empresas, né? E a gente conversando sobre a presença dela nos conselhos. E muitas vezes ela questionada, ou até mesmo em palcos, né, nos congressos onde ela era o token, muitas vezes ainda é, né? E os demais conselheiros, brancos, homens, héteros, tudo mais que a gente sabe, falam assim, então, mas é porque não tem, viu? A gente não coloca mais mulheres pretas porque não tem. Né? Aquela história de mas não tem, não acha com a qualificação e tal, né? Mas isso foi o que o presidente do Nubank falou. Sim, é exatamente essa fala que ela só soltou, fora da bolha, mas essa é a fala, né? E a Janda, ela falou que ela já tem um book preparado. Ela tem um book preparado com vários nomes de mulheres pretas super preparadas. Tá vendo? Ela falou assim, Incrível. não, por isso, eu tô mandando agora no seu WhatsApp 10 nomes, né? E isso acontece também, por exemplo, no jornalismo, né? No jornalismo, hoje, a gente já vê mais pessoas pretas na televisão, né? Na TV aberta, a gente já vê mais, mas até os comentaristas. Quando você olha os comentaristas de economia, de política, quantos pretos tem? E aí, eu tenho uma grande amiga que estava numa grande empresa de comunicação recentemente e ela começou a ser cobrada. Ela era editora-chefe, ela começou a ser cobrada. E ela falou, gente, mas eu não consigo, eu não conheço. Ela falou, Amanda, quando eu comecei o movimento de fazer a pesquisa... De como começou a procurar, achou, Quando né? eu comecei a procurar, eu achei... Então, assim, existem as pessoas pretas para os cargos, existem as pessoas pretas para os temas, para os assuntos, né? Então, é só uma questão de buscar, né, Georgette? E essa falta da iniciativa da busca é uma forma de proteção, porque as pessoas, intimamente, aquelas tais pessoas ainda não estão preparadas para conviver com a diferença. Esta diferença, principalmente. Então, quando a gente fala, muitas vezes, de diversidade, as pessoas... O que vem à mente das pessoas? Algo que as marcou durante a vida e, no momento que elas rejeitam, jogam ela para trás, não quero saber. Então, quando você fala de diversidade, da inclusão, por exemplo, da pessoa com deficiência, é aceitável? É mais aceitável do que se você falar da diversidade, da inclusão da pessoa negra. Agora, se você falar da pessoa deficiente negra, aí você está agudizando o tal problema, né? Então, se nós pensarmos percentualmente, quantitativamente, a questão que nós estamos tentando superar é a do racismo estrutural. Somos 57% da população, pretos e pardos, né? E somos invisíveis. Claro. Ainda. Mas aguardem. Vão se surpreender. Vão se surpreender. E para entrar no tema, né? Você me lembrou agora, Georgette, aquele vídeo que ficou bastante famoso na internet, sabe? Que parece uma competição assim, e o apresentador vai falando, dê um passo à frente quem teve o pai que pagou as contas. Quem tinha comida em casa. Quem tinha pai e mãe. Em escola particular e etc. E as pessoas negras, né, na sua maioria, vão ficando para trás e começa a corrida. E eles têm que correr muito mais que todo mundo para conseguir chegar no mesmo lugar. E para a gente trazer isso para medidas práticas, muitas vezes dentro das organizações, a gente vai ter que fazer com que a corrida aconteça de maneira diferente. Porque as pessoas estão saindo de lugares diferentes. Porque é muito comum ainda ouvir da boca dos líderes, falando, não, eu sou uma pessoa absolutamente diversa. Eu julgo todo mundo de maneira meritocrática. Mas a meritocracia não funciona aí, né? Não funciona, eu tenho que ter pesos e medidas diferentes. E isso é uma ação prática e que muitas vezes eu não vejo as organizações adotarem. Desculpa, Amanda, eu te cortei. Não, imagina. Porque você observou muito bem, meritocracia é um tremendo de um palavrão em um ambiente desigual. Então, que são todos, né? No mundo corporativo, são todos. Mas você pressupor que todas as pessoas podem sair do mesmo ponto de largada, porque elas vão chegar lá no ponto a ser atingido com as mesmas facilidades, isso realmente está fora da realidade, né? Então, a meritocracia, ela não cabe o seu uso quando as pessoas têm lucidez de entender
que grupos minorizados saem com desvantagem porque não tiveram acesso, às vezes, à alimentação, casa com saneamento básico, iluminação, Segurança. etc, etc e tal. E como é que essas pessoas podem ser mensuradas da mesma forma como aquelas outras que não têm culpa, mas tiveram privilégios em suas vidas? Então, meritocracia, na minha opinião, é uma ferramenta que tem que entrar em desuso. Assim como a oportunidade de se fazer o recrutamento às cegas. Está comprovado, o recrutamento às cegas, ele tem trazido mais pessoas desiguais para as organizações, maravilha. Mas eu pergunto, por que não tirar o perigo da curva? Eu não me conformo que, diante da nossa fragilidade de não conseguir conviver com a diversidade, nós estejamos nos apoiando na tecnologia para não saber como é aquela pessoa. Ou seja, a gente não está tentando desfazer, se livrar dos nossos vieses inconscientes. A gente está mantendo os nossos vieses inconscientes e botando uma venda nos olhos para disfarçar. Né? Pelo amor de Deus. Eu acho que sou eu que estou vendo isso, não, pelo amor de Deus. Não, Parabéns, excelente. Toca aqui. Eu não me conformo com isso, sabe? Então, nós de recursos humanos, o que é isso, gente? O que é isso? Vai se preparar, vá desconstruir. Vai tirar a venda da cabeça. Vai tirar a venda da cabeça e não por outra venda, né? Verdade. Justamente. Aliás, Georgette, a gente está falando aqui de todo esse tema, né? E eu queria entrar um pouquinho mais. Eu sei que a gente está se alongando, meninos, mas esse episódio merece. É um episódio especial com a presença da Georgette Lemos. E eu queria comentar sobre um estudo que eu recebi. A gente falou sobre ele por WhatsApp, Georgette. Você vai se lembrar. Uma amiga minha, uma irmã minha querida, uma mulher negra, me mandou um estudo, né, pelo WhatsApp e falou assim, olha isso, Amanda, né? É do Notícia Preta. Estudo publicado em 2021 na revista Social Psychological and Personality Science mostra que candidatas negras aos mais diversos cargos de emprego no mundo todo, com penteados naturais ou usando tranças afro, são percebidas como menos profissionais do que negras com cabelos alisados. Olha só. Essa minha amiga é uma mulher negra, tem uma filha negra que usa tranças afro e está agora ingressando, amiga da minha filha, está ingressando, tá na universidade, e ela me mandou isso falando assim, Amanda, preocupada demais, meu coração dói, porque a minha filha está sendo percebida como menos profissional do que as outras mulheres negras. Eu fiquei chocada com isso, porque não é o que parece, né? Mas é o que é, né? Então, esta atitude apresentada por pessoas, porque eu fico muito preocupada também, fazendo um parênteses, a pessoa jurídica, coitada, ela não tem nada a ver com isso. Mas não existe pessoa jurídica, Georgette. Mas pessoa jurídica é feita... O CNPJ é feito de CPF. Mas o respingo vai na pessoa jurídica, né? As pessoas não falam assim, porque o Pedro de tal... O Pedro me discriminou. Não, o Pedro da empresa tal, né? Então, o que é interessante nesse episódio é o seguinte, a própria empresa diz, eu não mereço você, procura outra empresa. Por causa do cabelo? Você é boa demais pra mim. Você é. Você é boa demais pra mim. Esse é o argumento que é usado. Não. É o argumento que ela passa. Ela não sabe que ela está passando esse argumento. Eu não sou merecedora de ter você aqui, porque sim, eu ainda não cheguei no nível de entender que diversidade quer dizer características, seres únicos. Eu tenho um posicionamento, vou falar rapidamente, que eu não posso me alongar muito, né? Porque eu falo... eu digo o seguinte, somos todos seres únicos, originais. Somos todos diferentes, iguais apenas no direito a ter uma vida digna e ser o que se é. Porque as empresas ainda estão usando aquele bordão do século XIX, aqui somos todos iguais. Mentira, não somos todos iguais. Somos uma família, todo mundo junto, no mesmo nível. E quando ela fala somos todos iguais e coloca um ponto final, ela está encerrando a conversa contra a diversidade. Porque se eu estou num ambiente que já se está apresentando como todos são iguais,
Eu não posso falar de diversidade aqui porque talvez não haja espaço. Ela tem que dizer, somos todos diferentes, mas somos iguais sim em direitos. Claro. A ter uma vida digna e ser o que se é. É o bordão do direito, né? Ô, Como é que é o tratar os igual iguais de forma igual. e os desiguais de maneira desigual, né? E somos todos desiguais. Somos né? todos. E essa história da trança, pelo amor de Deus, a pessoa é vista como menos profissional porque usa uma trança afro, porque tá com cabelo natural. Pelo amor de Deus. Eu sei que é uma pesquisa, mas não é possível que isso esteja acontecendo. Amanda, quem são as pessoas pesquisadas? São pessoas negras? São pessoas negras que selecionam? Eu acho Não. que tá aí a resposta, né? A questão ainda está no poder. A hora em que todas as pessoas tiverem acesso ao que lhes é devido, acesso a todos os postos dentro da organização, oportunidade de carreira, etc., etc., e nós tivermos pessoas com uma representatividade maior, não só da questão da raça negra, da cor de pele, mas quando nós tivermos proporcionalidade, porque não adianta a representatividade. A representatividade pode esbarrar no tokenismo. Uhum. Sim. Eu tenho ali né? Agora, eu tenho que ter a proporcionalidade. A hora que isso ocorrer, e isso será, na minha opinião, fruto da geração Z, né? Que, talvez a alfinha. 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 Os filhos da geração alfa, eles vão dizer assim, mas o que aquela gente falava há anos atrás? O que era isso? Eles não vão entender. Uhum. Porque nós, aí eu falo da minha experiência, nós fomos educados pela reprodução do saber. Né? A minha geração, ela foi educada pela reprodução do saber. Então, Eva viu a uva, você tinha que copiar aquilo né? E achar que Eva viu a uva. Agora eu quero saber para que eu quero saber que Eva viu a uva. Essa era a cartilha, né? Lá na década 50. Josete, a gente está caminhando aqui para o nosso final e eu queria fazer a seguinte pergunta. Qual que é a tua dica para que as empresas tenham posturas verdadeiramente genuínas com relação à diversidade e que percebendo, né, que tem uma característica, um gap nisso e que tenha consciência de que precisam fazer algo, como seria os primeiros passos, como seriam as primeiras atitudes para que genuinamente elas pudessem implementar isso? Esse despertar genuíno de uma pessoa que fale em nome da organização, eu acho que nós não podemos dizer o como, porque cada qual vai ter o seu tempo, vai ter o seu meio. E não tem bala de prata também, né? Não tem, né? Mas acredito que a informação de qualidade, a informação contando a verdadeira história das coisas, porque a maioria das pessoas não tiveram acesso à verdadeira história das coisas. Então, a verdadeira história da mulher na sociedade, dos negros, da pessoa com deficiência, das pessoas LGBTQIA+. Então, contam-nos histórias que convêm para que nós nos amancemos e possamos manter a situação como está. Então, eu acho que para as organizações conseguir essa virada, nós precisamos de algo maior, que é, se funcionar, o Estado prover os seus cidadãos com a verdadeira informação, que isso venha como uma bênção para todos, todas e todas, mas venha de uma forma institucionalizada, uma forma fácil de ser acessada. Então, hoje, oportunidades como essa que vocês estão dando aqui, de nós conversarmos, isso deveria ser uma atitude mais ampla, mais geral, porque nós estamos aqui falando de peito aberto, né? E as organizações, elas vão ter que se realinhar a esses novos valores. Excelente. Nós vamos precisar de um tempo. Eu não acredito em uma transformação, numa mudança. Eu acredito que nós possamos ter uma evolução, até num curto prazo, né? Mas com base nas informações reais. Existe uma previsão que, para 2050, nos Estados Unidos, aconteceu o fenômeno da transferência de riqueza.
Esse fenômeno da transferência de riqueza é o seguinte, é que 2050, a geração Baby Boomers já deverá ter se ausentado dos postos de comando. A tradicional já se ausentou, está findando agora, né? Uhum. E a Baby Boomers até 2050 deve passar o bastão para a geração Millennials e a geração Z. E o que acontece? Essas gerações últimas, elas têm uma outra visão sobre essas questões. Elas são muito mais favoráveis a essa performance equilibrada entre ambiente social e governança. Então, colocando a lente lá para 2050, eu acredito que até lá nós tenhamos muito tempo de ir. Sua mãe subiu no telhado. Não, eu acho que diversidade a gente não pode ter assim aquele afã de transformação. Eu costumo dizer que a diversidade é como um prato de mingau quente, você tem que comer pelas beiradas. Não dá Isso. porque você Muito assusta, porque nós fomos preparados contra isso. É verdade. Né? E as pessoas não querem ser avaliadas, penalizadas e culpabilizadas pela situação atual. Mas todos somos responsáveis. Agora, Mas todos somos responsáveis. isso abre uma pauta que eu acho que certamente daria até outro episódio, mas é tema que eu acho que tem que invadir até os ambientes educacionais, né? As crianças hoje fazem aulas relativas às suas emoções, né? Vocês já viram isso? Sim, Uhum. Que tá lógico. na grade e tudo Sim. mais. Aham. A gente tinha que ter mais espaço de pautas oficiais, na minha visão, para ajudar a quebrar esses preconceitos, essa forma de olhar o mundo desde Verdade. cedo, viu? Acho que É tem isso. Boa ideia. programas institucionais aí, né? Que a Tem. gente precisa ter. É isso. E as crianças, elas é que estão nos ensinando. É isso aí, inverteu. Inverteu. Porque imagina só, uma pessoa, geração Baby Boomers, da qual eu pertenço. Então, não é geral. Né, não existe generalização de comportamento, nem de atitude, nem né, de pensamento. Mas pessoas que ainda se mantêm presas aos valores que lhes foram passados pelos seus pais, seus avós, são valores do século XIX. Uhum. Agora, nos últimos 20 anos, nós fomos catapultados para uma outra esfera. Então, se essas pessoas rapidamente não tiveram a humildade de dizer onde eu estou, para onde eu quero ir, elas já estão ainda no meio do caminho e estão presas aos valores do passado. Essas novas gerações, elas tiveram a felicidade de não precisar daquela educação repetitiva, da educação que o Paulo Freire falava, que era a educação depositária. Uhum. Elas estão entrando numa outra forma de aprender, que é a chamada eutagogia, né? Que você é o dono do seu... Aprendiz e professor. Você é mesma o seu pessoa. aprendiz e professor na palma da sua mão. É, Então, ela não vem com aquela verdadezinha rançosa do século passado. é verdade. Ela questiona tudo. E ela infere o que é o certo. Uhum. Então, eu acredito muito nas crianças, na juventude. Acho que 2050 é um bom número. Mas até Tá lá, logo aí. Chega rápido. acho que até lá todos nós temos a obrigação de alertar o mundo corporativo, principalmente nós, profissionais de recursos humanos, porque nós tivemos essa oportunidade de estar numa área de gente, para cuidar de gente e do negócio. Exatamente. Então, o RH é para cuidar de gente e do negócio. Isso Então, é isso. aí. Excelente. bom. É isso! Esse é o presente do trabalho, Georgette. Olhemos para o futuro com a esperança de que o dia de hoje, a nossa atitude hoje, transforme e a gente chegue lá em 2050 muito melhores, né? Do que a gente está hoje, porque ainda tem muito arroz com feijão para comer nesse assunto, né? Tem, sim, com certeza. É isso, eu te convido então, Georgette, para fazer seu encerramento. Se você quiser repetir aquela sua frase linda que você sempre fala, do Martin Luther King, ou se você quiser dar algum recado final, tá aberto aí o microfone para você. Não sei se eu vou falar exatamente a frase do Luther King, O importante é a ideia. mas é a crença, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa por sua crença, por sua cor, por sua aparência. As pessoas, elas são ensinadas a odiar. E se elas são ensinadas a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. Eu acho que esse finalzinho é que é o importante. Nós não nascemos odiando,
Nós, infelizmente, somos ensinados a odiar e esse ensinamento ele é muito pontual até o final da primeira infância, que é o período mais importante da nossa vida. Uhum. Então, salvemos as crianças. Salvemos as crianças. Salvemos. Muito bom. E assim a gente vai terminando, meninos. Querem dar tchau? Agora eu tô aqui reflexivo, viu, sobre o nosso episódio, que a gente tem a oportunidade de conversar tantas outras vezes, viu, Georgette? Obrigado pela sua presença aqui. E vamos que vamos, né, Amanda? Tchau, tchau. Fica um convite, em breve teremos um grande encontro para falar de diversidade. É verdade. Dia 19 de outubro, no Shopping Iguatemi, em Campinas, 10º Fórum da Inclusão da Diversidade da BRH São Paulo. Georgette Lemos, queridíssima, vai estar lá mediando um painel de privilégios, né? É o 10º Fórum da Inclusão da Diversidade. Vai lá, corre e se inscreve, porque tem pouca vaga, né, Georgette? Fantástico. Esperamos vocês. Amanda Costa também, envolvida até o pescoço nesse Fórum da Diversidade. Amanda Anota na Costa, agenda. Escola do Caos, Armazém do Caos. Pequena contribuição, tamo junto, porque cada um tem que fazer sua parte. Cada um tem que fazer sua parte. Vambora! Um beijo, ótima semana. Fui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.